Tá na hora da gente desmistificar o que comunicação e marketing vem para fazer dentro de uma empresa. E há mais ou menos uns 12 anos atrás, foi quando eu comecei a construir uma grande tese da onde esse movimento impacta dentro da empresa, da onde as estratégias de comunicação verdadeiramente impactam uma empresa. Mas agora eu vou contextualizar para vocês, vou até me aproximar aqui por quê? Porque tudo começou em uma aula de endomarketing. Estava na graduação, nem sei quantos anos faz. E aí eu pergunto ao meu professor Zildomar, inclusive, um abraço para o professor Zildomar. Eu falo a ele, professor, como que a gente vai conseguir comprovar em números o efeito da nossa estratégia dentro de uma empresa? Então, estava me formando em relações públicas, queria entender como que eu conseguiria mensurar e comprovar para o meu cliente o resultado daquilo que nós estávamos criando em conjunto, né? Porque comunicação parece intangível, parece que eu tenho que medir reputação, tenho que medir awareness e o empresário nem sempre ele vai priorizar isso. Tem um determinado momento da empresa, da companhia, que não tem mais como você fugir disso, mas até você chegar nisso, parece que você acha que ou você domina marketing e faz do jeito que você vê por aí, do jeito que você olha na rede social, aprende com o vizinho, ou você acredita que não é a hora de investir. E o que é importante ficar nítido a partir desse movimento? A comunicação, ela tem que ter uma grande função na sua empresa de manter tanto o público chegando, público num sentido de potencial comprador de cliente, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente chama de stakeholders, que no final são todos os públicos de interesse. Na tua empresa a gente vai ter os fornecedores, a gente tem o cliente interno, a gente tem o cliente final, a gente tem os parceiros, a gente tem o governo, a gente tem diversos públicos que impactam a tua empresa e a comunicação que tu faz a partir dela também faz essas pessoas, esses públicos, compreenderem quem você está, que tipo de empresa de fato que você está se posicionando aí no mercado. Então, compreendemos que comunicar é a partir do momento que eu escolho para quem que eu vou me posicionar e eu começo a desenhar estratégias. E se eu parto da premissa de que comunicação é algo que precisa manter contínuo o fluxo desses stakeholders que mantém a minha empresa em dia, no final do dia o que é vender, vender, comprar, manter o dinheiro rodando, manter o lucro todo acontecendo. Então, se a comunicação tem essa função, qual foi a grande tese, qual foi o grande pensamento nesse momento? Eu preciso criar algo que mantenha esse fluxo de clientes, esse fluxo de stakeholders acontecendo e que também impacta na linha final. E daí, então, começou a surgir a sincronização daquilo que eu chamo do eixo vendarketing da empresa, vendas e marketing, certo? Com as 5 mídias. As 5 mídias é algo que eu comecei a usar em Caxias do Sul ainda, né, que foi onde eu me formei. Eu descobri, na época eram 4 mídias que uma certa teoria trazia e eu tomei a liberdade de acrescentar, desenvolvendo essa tese nos últimos 12 anos e agora embalando ela, trazendo para o mercado com um outro nível. Então vamos lá, deixa eu te falar aqui de quais são essas 5 mídias que são capazes de manter os teus resultados contínuos e crescentes na empresa, além de ser sustentável, uma maneira que a gente comunica quem você é, que a gente gera o lucro para a tua empresa e mais, a gente também aqui está falando de equity, o que que a comunicação, o que que o branding é capaz de causar na sua empresa. E essas mídias são, a primeira delas eu estou falando da mídia própria. A mídia própria é tudo aquilo que eu gosto de dizer que se o mundo acabar, continua sendo teu. Então, o que que isso quer dizer? Eu estou dizendo aqui do teu site, eu estou dizendo da tua newsletter, eu estou falando da tua ferramenta de CRM, eu estou falando da tua própria empresa, o teu veículo. Daqui a pouco tu tens veículo aí na tua empresa e a gente não pode negar que ele também poderia servir de mídia. Então, essa é a mídia própria. Na sequência, a gente vem com a mídia social. Nada mais é do que a rede social. E aqui é importante lembrar que a mídia social, ela vem da premissa de ser bidirecional. Então, antigamente nós tínhamos uma mídia que era unilateral. Eu estou falando da TV, eu estou falando do rádio, eu estou falando da revista, mídias que eu não conseguia dialogar. E aí, a partir do momento em que a gente tem uma rede social, quer dizer, ela se torna uma mídia. A própria Carol Terra, uma grande RP e pesquisadora da USP, ela cunhou uma teoria que ela fala do usuário mídia. Foi onde tudo isso começou. E aí, então, decidimos cunhar a mídia social e colocar dentro dessa tese das 5 mídias.
Depois da mídia social, a gente vai para a mídia espontânea. A mídia espontânea, ela vai partir da premissa de tudo aquilo que eu gero, seja intencionalmente, em canais espontâneos, sejam eles na imprensa, sejam eles na rede social dos meus clientes, de outras marcas. É realmente eu conseguir gerar isso espontaneamente. O famoso tá na boca do povo, é isso que quer dizer. Muito bem. Então, depois da mídia espontânea, a gente vai para a mídia paga. Mídia paga é tudo aquilo que eu vou decidir ter a minha estratégia e eu compro o espaço. Então, aqui eu estou falando de uma revista, eu estou falando de um outdoor, eu estou falando do próprio Instagram Ads, da Meta Ads e assim por diante, Google Ads, e é assim que o negócio acontece. Então, a mídia paga, ela serve normalmente para fazer o quê? Para ela dar tração em todas essas mídias, e ela é fundamental. Tem momentos em que eu vou escolher colocar a mídia paga, mas a partir de um determinado índice de maturidade da marca, que a gente desenvolve isso, né? A gente mede esse índice para o nosso cliente, eu ensino isso no método, e aí eu consigo medir e entender o quanto eu tenho que colocar de energia nessa mídia paga para tracionar o meu resultado. Assim eu consigo equilibrar a expectativa com realidade, certo? E aí, por último, mas não menos importante, essa foi uma mídia que antes a mídia social ocupava o lugar dela. E aí nós fomos evoluindo, a comunicação foi evoluindo, a rede social, blogueiros e assim por diante. E aí a gente precisa adicionar ela, porque a gente vem num movimento 2025, 26 adiante, que tem algo muito importante acontecendo, que é o que eu chamo de founder as a influencer. A gente está numa era da creator economy, então o que aconteceu? Nós saímos dos blogueiros tradicionais, que ainda existem, claro, e são importantíssimos, mas eles perceberam o quê? Que com tamanha influência que eles têm e poder de gerar resultado, eles decidiram abrir o próprio negócio. Então eles pararam de vender para outras marcas necessariamente, ou diminuíram, e começaram a abrir as suas próprias marcas e perceberam o que está acontecendo. Então a gente está vivendo um momento em que muitos influenciadores diminuem o seu trabalho com determinadas marcas e mídias, e principalmente nas pequenas e médias empresas, as grandes é mais que obrigatório. É você usar o rosto do dono como influencer. Olha aí, a Thaís se mede para provar que a gente está falando disso. G4 está fazendo isso. Boca Rosa já faz isso, né? Ela já veio da influência. Mas hoje a gente vê a empresa num determinado espaço e Bianca em outro determinado espaço. Então, a quinta mídia nada mais é do que a mídia de influência. E aí, dentro da mídia de influência, como é que a gente separa essa categoria? A gente separa no founder, então trazendo essa tese do founder as a influência, ele virando um canal de aquisição de cliente para essa marca. Logo na sequência, a gente tem os times como um canal de influência também, porque no final do dia o teu time é um advogado da marca. Então, como é que eu uso estrategicamente o meu time, seja tanto para posicionar o meu time como profissionais relevantes no mercado e comunicar cada vez mais a minha potência, como a empresa tem crescido, o que a gente tem feito do lado daqui. E, ao mesmo tempo, esse time, ele pode provocar no mercado um grande desejo de atrair novos talentos. Então, eu também acabo criando ele como um canal de aquisição. Pode ser o cliente interno, mas eu também posso provocar uma venda, eu também posso tornar o meu time um canal de aquisição de cliente, basta eu desenhar essa estratégia. Muito bem, e aí por último, mas não menos importante, claro, dentro da mídia de influência, a gente tem os próprios influenciadores, os influenciadores pagos, os clássicos, né, os blogueiros, que a gente consegue usar, mas nesse momento que a gente está vivendo, a gente pega esse momento do mercado e a gente divide não só nos grandes influenciadores, mas nos médios e nos micro-influenciadores. E aí a gente tem todo esse arsenal de influência que ele faz o quê? Impacta todas as minhas outras mídias para que no momento em que eu orquestro essas 5 mídias funcionando, eu tenho resultados contínuos. E quando eu estou falando de resultados, eu estou falando de todo o tipo de resultado. Resultado de venda, resultado de reputação, resultado de autoridade, resultado de tração no mercado. E aí eu começo a construir aquilo que a gente também vai chamar de brand equity. Então, no final do dia, a tua empresa não só está tendo mais lucro lá na ponta,
porque eu consigo otimizar os canais de aquisição, eu consigo trabalhar uma coisa que, olha só que interessante esse dado, né? A gente entende que 95% hoje dos consumidores não estão em um momento de compra e somente 5% estão. Então, o que acontece? Se eu fico querendo apagar incêndio e trabalhando só com esses 5, eu não vou conseguir. E aí eu preciso trabalhar esses 95% o tempo inteiro. Porque a hora que eu vendi para esses 5, eu vou ficar só lá com o fundo do funil, como a gente costumava dizer. Só que esse fundo do funil, às vezes ele demora para tomar a decisão e uma hora também ele vai acabar, porque concorda comigo que os 5% ele vai resolver o problema que ele precisava, certo? A partir do momento que ele resolveu aquilo que ele precisava, ele partiu para a próxima, ele voltou aos 95%. Então, a sincronia das 5 mídias, né, aplicar essa nossa metodologia, ela permite com que qualquer marca, empresa, mantenha os seus resultados contínuos. Então, eu falo com o meu público dos 5% que já está pronto para comprar, ativei nas 5 mídias, eu fiz o quê? Eu gero aqui as 5 mídias, estou gerando a demanda, caiu no marketing, implemento meus processos, passei para vendas. Depois que ele vender, eu tenho o pós-venda, então continuo vendendo para esse cliente. Só que o cliente que estava lá nos 95%, que ainda não está na hora de comprar, ele vai descendo, ele vai aumentando o nível de consciência e ele entra nos 5%. Então, a grande matemática dos negócios no aspecto da comunicação é o quê? É eu manter a minha comunicação falando tanto para os 95% quanto para os 5%. E aí, assim, eu construo o que verdadeiramente uma marca precisa, uma empresa lucrativa tem como objetivo. E parabéns, você está aplicando uma das metodologias mais eficientes de comunicação já vistas nos últimos 12 anos. E é bem interessante a gente comentar aqui, porque os nossos cases dessa metodologia já estão fazendo aniversário de 7 anos, 8 anos, 2023, 24. Então, tudo isso começou a ser aplicado no mercado no ano de 2012, especificamente falando, e essa tese ela foi se construindo até que ela virasse a metodologia onde a gente percebe que a empresa consegue implementar e aí manter os resultados contínuos. Se esse conteúdo fez sentido para você, agregou valor e você quer saber ainda mais como as 5 mídias podem te trazer os resultados contínuos, é só me chamar aqui na rede social, chamar a nossa empresa também, que é Resultados Contínuos. Vai ser um prazer levar essa palestra para o teu evento, levar essa palestra para dentro da tua empresa e ainda mais, se está na hora da gente colocar esse resultado aí para rodar, aí é hora da gente treinar o teu time para implementar tudo isso. É um prazer te explicar um pouco mais sobre a nossa teoria e até a próxima.